Shalom, Donai, povo de Deus. Amém? Vamos dar continuidade na nossa série de ministração sobre as mulheres da Bíblia. Hoje eu venho falar dela, que também me inspira, Joquebede. E quem foi Joquebede? A história de Joquebede está lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 2. Joquebede, ela foi casada com Arão e ela teve 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés. Joquebede, ela tem uma história de vida muito interessante, que me chama muita atenção. Por quê? Na época que Joquebede ela ficou grávida de Moisés, o rei do Egito, ele ordenou que matasse as crianças nascidas homens. E o que ela fez? Naquela época não se tinha ultrassom, então não tinha como ela saber se ela estava gestante de mulher ou de homem. Então você imagina comigo o quão difícil foi ela passar por toda aquela gestação até chegar da hora do nascimento do filho dela, Moisés. Quando Moisés nasceu, ela teve que esconder o filho dela durante 3 meses. Gente, analisa comigo. O quão difícil é você esconder uma criança. A criança chora, a criança tem as necessidades dela. E ela teve que esconder, porque a ordem era que matem os homens nascidos naquela época. Os meninos nascidos naquela época. E a ordem era jogar essas crianças, as parteiras tinham que trazer as crianças à luz. Verificou que é menino, elas tinham que jogar dentro do rio Nilo. Por que no rio Nilo? O rio Nilo era habitado por crocodilos. Se hoje os crocodilos têm o tamanho que têm, são bichos que dá medo, certo? Agora você imagina naquela época. Eu acho, na minha imaginação, que eles devem ter sido ali meio parente dos dinossauros, devem ter sido muito maiores do que eles são hoje em dia. E quando se jogava as crianças dentro do rio Nilo, uma criança ela não sabe nadar. Então ela já tinha um risco, uma chance mínima de sobreviver. E num rio que era lotado de crocodilos, chance nenhuma de sobreviver. Mas ela foi ousada. Joquebede, ela foi muito ousada. Como muitas mulheres são ousadas quando ela tem que retratar o filho dela. O que Joquebede fez? Ela preferiu ter que perder ao ter que ver o filho dela sendo morto, sendo engolido por um crocodilo daquele. O que ela fez? Ela catou um cestinho. Com muito cuidado, ela selou aquele cestinho com betume, ela forrou, ela colocou o filho dela, Moisés, lá dentro e colocou cuidadosamente dentro do rio Nilo, no momento em que a princesa, a filha do faraó, estivesse se banhando naquelas águas. E o cestinho foi descendo rio abaixo e ela colocou a Miriam, a filha dela, para acompanhar o cesto de longe. E aí que Deus deu a estratégia. Deus, no ato dela de fé, Deus possibilitou que ela participasse da criação do filho dela de uma forma bem direta. Quando a princesa achou aquele cestinho com aquela criança lá dentro, a princesa sabia que aquela criança era hebreia, que aquela criança era do povo de Deus. E aquela princesa também foi ousada, porque ela catou aquela criança, colocou em seu colo e ela não poderia amamentá-lo. Então aí que Deus deu estratégia. Miriam se aproximou dela e falou para ela que ela conhecia uma senhora que tinha dado luz a uma criança. E que a criança dessa senhora havia sido também jogada no rio Nilo, por ter nascido menino, né? E então ela mandou que Miriam se apressasse e chamasse Joquebede. Joquebede então se tornou a mãe adotiva do próprio filho, a ama de leite, foi ela que amamentou. Então o ato de fé dela levou ela a poder participar da criação do filho dela. É muito raro alguém saber ler e escrever lá. Então ele foi ensinado a lutar como um dos melhores guerreiros. Ele foi tratado como um príncipe, mesmo sendo do povo de Deus. E é aí que eu vejo a mão de Deus sobre a vida dele. Porque quando Deus quer fazer, ele move céus e montanhas. Naquela época, ele moveu um cestinho dentro do rio Nilo. Quantas vezes você e eu paralisamos com o nosso cestinho nas mãos e não tivemos coragem de colocar o cestinho dentro da água e deixar ir? Hoje Deus fala para mim e para você. Qual que é o seu Moisés? O que você tem que deixar ir? Porque Moisés, depois de alguns anos, foi chamado por Deus. E ele foi o homem que ajudou, através da vida dele, o Senhor libertou aquele povo do Egito. Será que o meu e o seu Moisés hoje, que a gente tem medo de colocar dentro da água e deixar ir, não é o libertador de amanhã? Quantas vidas será que o nosso cestinho pode salvar amanhã para Deus?
Você já parou para pensar qual foi o sentimento de Joquebede? Não foi fácil para ela. Da mesma forma que não é fácil, às vezes, para a gente deixar os nossos Moisés ir. Então hoje eu te chamo a refletir. Tenha a fé que Joquebede teve. Seja ousada como Joquebede foi. Que Deus possa dar as estratégias que Ele deu a Joquebede, que pode acompanhar o crescimento do filho dela dentro do palácio, vendo o filho dela ter do bom e do melhor. E depois, mais tarde, ser o libertador de um povo inteiro. Amém? Te vejo na próxima ministração.